Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia para quem está chegando aí. Estamos começando. Já já a gente dá início a mais um estudo aqui, né? Que a gente está seguindo no livro. Vou mostrar aqui de novo, né? Catecismo Nova Cidade. Esse livro que a gente tem, já estamos na 15ª pergunta, que é a que a gente vai responder hoje. Hoje eu tô em outra cidade aqui, talvez a gente tenha alguma oscilação aí de internet, alguma coisa, mas a gente vai se ajustando, tá? Se Deus quiser, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Bom dia, Dr. Emerson, tia Julinha tá aí também já com a gente. Bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai dar sequência, né, ao nosso estudo. Já são 15 semanas, a 15ª semana nós estamos entrando aí de meditação na Palavra de Deus, em alguns princípios, né, da Palavra de Deus. Há algumas semanas já falando sobre a lei, né, os 10 mandamentos. E a gente está, de certa forma, caminhando para o final, não de deixar de falar dos mandamentos, mas daquilo que a gente tem meditado sobre os 10 mandamentos, né? Então a gente começou falando o que era a lei de Deus, como que ela se apresentava, como que as coisas aconteciam ali na lei de Deus. Aqui no Facebook não está funcionando. Aqui para mim está aparecendo como ao vivo. Será que tá travado aqui? Bom, aqui tá. Vamos deixar aqui, vamos ver o que acontece. A internet aqui talvez. Se você não está conseguindo no Facebook, acho que é bom migrar pro Instagram. Mas eu vou deixando aqui porque tá aparecendo como ao vivo aqui, talvez. Enfim, vamos ver o que acontece. A gente então teve falando sobre isso, né? Sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus. Passamos cada um dos mandamentos, depois entramos aí na questão da capacidade de se cumprir ou não essa lei, se fomos criados ou não capazes por isso, e chegamos à pergunta 15 de hoje, que diz assim: já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? É uma pergunta honesta, né? A gente está falando aqui, falamos da lei, falamos a respeito de tudo que a lei representava e chegamos à conclusão de que, apesar de termos sido criados capazes de cumprir a lei, por causa da queda do pecado de Adão e Eva, todos nós fomos contaminados por isso e nos tornamos incapazes de cumprir a lei. E aí a pergunta é, já que ninguém consegue guardar a lei, então qual que é o seu propósito? Então, de certa forma, é uma pergunta que todo cristão deveria fazer quando chega a essa conclusão da nossa atual incapacidade, né, de cumprir a lei. E aí a resposta que a gente tem é a seguinte: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente de nossos corações, e assim nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos orar para a gente começar a meditar sobre isso? Pai, nós te agradecemos nessa manhã por essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua Palavra. Te pedimos, Deus, fala conosco, fala aos nossos corações. Nós ansiamos por entender e compreender a Tua Palavra, a Tua Escritura, a Tua Lei. E mais do que qualquer coisa, o nosso desejo, Senhor, é fazer a Tua vontade, é obedecer ao Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos que durante esta manhã o
o Senhor possa trazer clareza ao nosso coração nesse sentido. E que aquilo que o Senhor tem separado e já determinado para esse momento se cumpra diante da Tua vontade. É o que nós te pedimos, crendo que Tu és poderoso para fazer. Amém e amém. Eu não sei, eu acho que aqui no Facebook continua sem ainda, né? Mas vamos aqui no Instagram, tá? Então, vamos falando aqui no Instagram. Eu me lembro quando esses dias, essa semana mesmo, eu estava assistindo um jogo do São Paulo com a Cátia e o juiz marcou um impedimento durante um ataque do São Paulo. E ela até questionou, né? Por que parou? Um lance bom desse, né? Por que parecia que ia sair gol? E eu falei, não, parou porque foi impedimento. Mas como assim? Porque a lei é assim, diz assim, a regra é desse jeito, se acontecer isso, expliquei a regra para ela. E ela até brincou assim, mas é muito complexo isso aí, é muita regra pra gente ter que seguir. E eu falei, é verdade, às vezes a gente se perde. E nesse mesmo, logo após em algum lance, um lance na sequência ali, teve dois jogadores que trombaram ali e a bola rebateu para um lado e rebateu para o outro e acabou que a situação foi ficando meio complexa ali e não se sabia de quem que era a lateral, a bola saiu para fora, se era para o São Paulo, se era para outro time. E aí o cara que estava comentando, né, a regra até disse, a bola é de tal time. E os jogadores ficaram discutindo, brigando ainda ali entre eles, né? Discutindo para saber, não, a bola é minha, não, bateu nele, respingou ali, antes de sair, bateu no outro, enfim. Tocou na chuteira daquele, tocou na chuteira daquele outro, ficou aquela discussão até que o juiz chegou e falou, não, a bola é desse time. E aí o comentarista até falou, né? Fez um comentário muito legal. Ele disse que quando o futebol foi inventado no começo, quando começou a sua prática, não se tinha árbitro, porque não se precisava, até que os jogadores começaram a discutir se a bola era minha ou do outro, e não se tinha uma solução para aquilo que estava acontecendo. Então foi necessário criar o papel do juiz, para que o juiz pudesse determinar nesse conflito que há entre os dois times, de quem era a posse de bola e de quem é o direito de jogar, ou se foi falta ou não foi falta, porque entre os jogadores não havia um acordo. Cada um queria para si próprio a vantagem do lance. Então se precisou criar uma regra para que se entendesse como o jogo deveria funcionar. Quando a gente vai olhar para a lei de Deus, a lei de Deus ela também tem alguns aspectos importantes. Tem um comentarista aqui que a gente vai estudar, inclusive nesse texto, o Ligon Duncan, e ele fala que a lei de Deus ela tem pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito que ele fala que ela tem é de revelar quem Deus é. Então, como ele bem escreve, ele diz assim, quando nós estudamos a lei, vemos uma exibição do caráter de Deus. Então, quando a gente olha para a lei de Deus, quando a gente olha para os 10 mandamentos, um dos propósitos da lei é revelar a santidade de Deus, revelar quem Deus é, revelar a sua santidade, a sua justiça, aquilo que define a moralidade de Deus, define o caráter de Deus. Então por isso que você tem regras claras a respeito de quem Deus é, a respeito daquilo que Deus quer e pensa a respeito do homem e a respeito de como o jogo deve ser jogado, como as coisas devem acontecer no relacionamento entre homens e homens, seres humanos e seres humanos, e o relacionamento entre seres humanos, criatura, e o seu Criador, o seu Deus. Então fica claro ali como esse relacionamento funciona, como a regra deve ser seguida. E essa regra revela a santidade de Deus, revela como esse Deus é justo, revela a justiça de Deus, revela o caráter, a moral de Deus, revela quem Deus é e a forma que Ele deseja que as coisas aconteçam, fluam.
Por isso que quando nós estudamos na pergunta anterior, na pergunta 14, sobre o fato de sermos criados incapazes e que Deus nos criou capazes de cumprir. Para nós estava muito claro e nós tínhamos capacidade de discernir e cumprir. Mas quando pecamos, caímos, erramos ali com Adão e Eva, nos tornamos incapazes por causa da corrupção do nosso pecado. Por causa da corrupção da queda. E esse é o segundo momento da lei. A segunda coisa que a lei revela. Se no primeiro ela revela a respeito da moralidade de Deus, do caráter de Deus, da justiça de Deus, o segundo momento da lei, a segunda questão que a lei revela é exatamente a nossa situação de pecado. A segunda coisa que a lei traz de forma clara para cada um de nós é a nossa situação pecaminosa. Quando nós olhamos para ela, quando nós começamos a perceber a lei, começamos a estudar a lei, o que nós enxergamos ali e que nós percebemos ali é o nosso pecado e a nossa incapacidade. Por causa da corrupção de quem nós somos e do que nos tornamos. Existe um texto que diz que talvez exemplifique muito bem isso, que é o texto do jovem rico. Está lá em Mateus capítulo 19. Jesus se encontra com aquele jovem rico, ele diz que ele já havia cumprido todos os mandamentos, ele quer saber o que eu posso fazer para, enfim, ser salvo, para ser uma boa pessoa, para fazer tudo de forma correta, de acordo com o que deve ser. E Jesus fala, você não conhece a lei? A lei é essa, essa e essa. E ele diz, tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu tenho realizado, tenho cumprido a lei. Então Jesus lhe lança um desafio. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem começa a avaliar a sua situação, todo o dinheiro que ele tinha, as amizades que ele tinha, eram muitas amizades, tinha muitas posses, e diante disso ele se afasta de Jesus e segue a sua vida longe de Cristo. O que Jesus está buscando ali não é a riqueza, não é o ato de dar tudo, não é uma regra para que todos sigam. Vendam tudo que vocês têm e me sigam. Vendam suas casas, seus carros, e isso vai tornar vocês santos. Não é isso. O que Jesus faz ao dizer isso para ele é revelar que um dos mandamentos, desses mandamentos, que esse jovem diz que estava cumprindo, está sendo quebrado quando ele tem colocado as riquezas acima de Deus. A hora que ele coloca as riquezas, as posses, as amizades, o seu status que tinha acima de Deus, a ponto de não conseguir deixar isso para seguir a Deus, para seguir a Cristo, isso revela que Deus já não tem mais o espaço mais importante da sua vida, não tem o seu coração. E é isso que a lei faz conosco. Ela nos revela os nossos erros, as nossas falhas, a forma que nós estamos atuando de forma fora da regra, como nós estamos atuando fora da regra. É por isso que nós precisamos da lei, como o futebol precisa do juiz, porque senão cada um vai jogar o jogo para si, vai puxar a vantagem para si próprio. E aqui a lei nos mostra que eu e você somos falhos, que eu e você pecamos e quebramos essa lei dia após dia. E por que isso é importante? Porque se nós não tivermos consciência disso, nós não temos do que nos arrepender. Se nós estamos conscientes ou acreditamos que nós não erramos, que nós não pecamos, que nós não falhamos, que não há nada de equivocado nas nossas atitudes, que tudo que nós fazemos é tudo correto, que somos boas pessoas, então nós não precisamos de arrependimento, nós não precisamos de salvação, nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos da boa nova, nós não precisamos do evangelho, enfim, a morte de Cristo foi em vão. O ato de Jesus Cristo foi uma loucura qualquer, sem sentido algum, sem objetivo nenhum. Então não há porquê, ele morreu à toa, não teria motivo para ter morrido. E é isso que muitas vezes o Senhor desse século, ou desse mundo, aquele que cega os homens, tenta nos mostrar.
Você não precisa de Deus. Você não precisa de Cristo. Você é bom. Você é merecedor. Você é amado. Jamais um Deus justo, um Deus bom, lhe condenaria. Só que esse mesmo Deus amoroso, justo, clama por justiça. Como nós lemos, estudamos no domingo passado, como filhos da ira, nós estamos distantes de Deus e precisamos voltar a Ele. A lei nos revela que há algo que nos separa de Deus, que é o nosso pecado, que é o fato de nós transgredirmos ela diariamente. Então nós temos duas revelações, como Duncan traz aqui. A primeira da lei, que revela o caráter de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. O segunda revelação, revela a nossa transgressão, as nossas falhas, o nosso pecado. Mas ela não para aí. Tem um terceiro momento. Lembra que a gente está respondendo? Afinal, qual o propósito então da lei, se ninguém pode cumpri-la? Já falamos de 2. Agora o terceiro, e tão importante quanto o primeiro e o segundo. O terceiro propósito da lei é colocar o holofote, a luz, sobre Jesus Cristo. Nós temos, de um lado, a justiça de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo. De outro lado, nós estamos lá, impuros, pecaminosos, e há um problema aqui no meio, nós não conseguimos conexão com isso. Esses dois lados estão opostos. A quebra da lei, o pecado, separa esses dois lados. Lembra que a Escritura nos diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, enfim, chame do que você quiser, nos afastam de Deus, nos impedem de se chegar a Deus. E é aí que entra o terceiro propósito da lei: revelar Jesus Cristo, aquele que cumpre integralmente a lei, aquele que diz: a minha vontade é fazer o meu alimento, é fazer a vontade do Pai, é cumprir as determinações da lei. Assim, o véu que separava nós da presença do Santo dos Santos, nosso Deus, se rasga, se rompe, e o acesso por meio de Cristo, e só por meio dele, pelo sacrifício dele, por aquilo que ele fez, pelo cumprimento da lei que ele cumpriu, pela obediência dele, pela morte de cruz dele, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, por meio dele, não por obras, mas por graça, misericórdia, amor, nós entramos no Santo dos Santos. É isso que a lei nos traz quanto revelação. Qual o seu propósito, afinal? Se ela não serve para cumprir. Primeiro, para dizer que nós temos um Deus santo. Segundo, para dizer que nós não estamos santos. Nós temos problemas graves que nos afastam desse Deus santo. Terceiro, porque nós temos sim um Redentor. Alguém que nos alcançou e que conquistou o acesso por nós. Que cumpriu essa lei. Que se fez justo por nós, que nos justificou, não pela lei, nós somos justificados, mas por Ele, porque Ele cumpriu a lei, porque Ele pagou o preço, e agora nele, somente nele, nós alcançamos a Deus. É por isso que é impossível se alcançar a Deus por obras. É impossível se alcançar a Deus querendo objetivar ou colocar como foco: eu vou cumprir os 10 mandamentos todos os dias porque nós pecamos. E o Sermão do Monte é a revelação disso, quando Jesus eleva o status da lei. Não é que ele abole, ele vai criar a abolição da lei, não. Ele eleva o status da lei. Ele diz: não é quando você
cobiça a mulher do próximo, quando você adultera com a mulher do próximo, quando você comete algum adultério, não, quando os teus olhos são postos sobre aquela mulher e você a deseja, ali você já quebrou a regra. Não é quando você pega uma arma e atira no próximo e o mata, não, quando você deseja por ódio, por rancor no coração, o mal para o próximo, você se tornou um assassino. Veja como Jesus vai elevando o nível da lei e não extinguindo a lei. E por que ele tem que fazer isso? Porque ele tem que cumprir a lei no mais alto nível dela, para que eu e você pudéssemos ser justificados, inclusive nos nossos olhares torpes, nos nossos pensamentos enganosos, no nosso rancor, no nosso ódio, na nossa maldade. Ele não cumpre a lei só de forma externa para os outros verem. Ele cumpre inclusive internamente nos seus pensamentos e desejos, quando ele diz, como eu já citei aqui, a minha vontade, ou seja, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu vivo para isso, eu respiro para isso, a minha mente flui, os meus pensamentos fluem da minha mente com este propósito, com este foco. É este o meu objetivo, fazer e saciar a justiça de Deus. Para Ele, não. Por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos ser encontrados justos diante de Deus. Para que o nosso Deus pudesse colocar os olhos sobre nós e não enxergar mais as nossas transgressões, mas enxergar o sangue do Cordeiro que nos reveste e nos purifica. Em Romanos capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu sua carta à igreja de Romanos. Ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação. A gente ama e não tem problema nisso. O poder de Deus que cura. O poder de Deus que traz paz, prosperidade, enfim, qualquer outro tipo de coisa que a gente goste, que é legal de se ver. Mas veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. É o evangelho, é o poder de Deus para salvação. Deus determinou e direcionou o seu poder para nos salvar. Esse é o principal objetivo. Na quarta-feira estamos ensinando sobre uma série de mensagens sobre novo nascimento. E a pergunta que a gente estava respondendo é: por que eu preciso nascer de novo? Porque nós estamos mortos. Então esse poder de Deus aqui para a salvação é um poder que ressuscita os mortos espirituais. É um poder que traz vida. Não é um poderzinho fraco, não. É um poder que precisa trazer os mortos para a vida. Homens e mulheres que estão mortos, condenados à morte, que não podem fazer nada por si próprio para se salvar, são encontrados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho, pelo Evangelho de Cristo. A boa nova nos alcança e nos traz esperança. E olha o que ele vai seguindo dizer: aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, todos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É o apóstolo Paulo citando o profeta Abacuque. O poder de Deus manifesto em Jesus Cristo,
que nos alcança e nos traz vida. Primeiro motivo, segundo motivo e terceiro motivo é esse. O Duncan, inclusive, vai dizer o seguinte, resumindo esses três, olha a frase dele, o que ele vai dizer. Quando sabemos quem Deus é e sabemos que não conseguimos atingir sua moral e seu caráter. Primeiro motivo, descobrimos quem Deus é. Segundo, descobrimos que nós não podemos fazer nada. Quando sabemos quem somos nós e as inclinações pecaminosas do nosso coração, chega então o terceiro motivo, que ele diz o seguinte: ela nos pressiona a Jesus, porque sabemos que temos necessidade de um Salvador, e esse Salvador cumpriu a lei, ele obedeceu a ela perfeitamente e pagou a pena que era devida. A lei nos compele ao Salvador. O que ele está dizendo? Quando nós olhamos para a lei, ela nos constrange de tal forma que ela nos faz desejar o Salvador. Ela nos leva a Cristo, de certa forma. E vai dizendo ainda: a lei nos compele ao Salvador, aponta-nos para o Salvador, conduz-nos ao Salvador. Quando a gente começa a estudar, e a gente já está há alguns dias nesse estudo sobre os 10 mandamentos, a gente percebe que, primeiro, nós não vamos encontrar a nossa salvação achando que vamos cumprir a lei. Mas isso, automaticamente, não exclui a lei. Porque a lei, na verdade, ela nos mostra a necessidade que nós temos da graça. Ela nos mostra a necessidade que nós temos do sacrifício do nosso Salvador. Ela nos aponta para Jesus. Por isso que ela não pode, de certa forma, ser extinguida ou jogada fora ou tratada como desprezo ou como algo que não tem mais valor, que perdeu o seu valor. Porque se eu tiro o valor dela, se eu descarto ela, automaticamente aquilo que se segue após ela, os atos que se seguem após ela, como a morte de Cristo Jesus nos evangelhos, a ressurreição de Cristo Jesus e tudo aquilo que implica no plano de salvação de Deus, se tornam desnecessários. É por isso que essa leitura equivocada que se faz muitas vezes em relação à lei pode deturpar o evangelho e o conceito do evangelho. Nós não vivemos por ela, porque nós acabamos de ler que o justo vive pela fé. A fé em Cristo Jesus, que cumpriu a lei, que pagou o preço, que morreu por mim, e por meio dele eu tenho redenção e salvação. Mas se eu anulo a lei, primeiro eu passo a não conhecer mais o meu Deus, porque eu descaracterizo quem Deus é. Segundo, eu descaracterizo o meu status de pecador e de alguém que necessita de salvação. E terceiro, eu anulo a sequência dos fatos. Então veja por que a Bíblia, a gente inclusive estuda isso em teologia bíblica, ela precisa ser acompanhada do início ao fim. Ela é um enredo completo. E nada está ali para ser descartado ou jogado fora. Tudo leva a uma sequência de fatos. Leva a um propósito maior, que é Jesus Cristo. Nos leva à cruz, como nós vemos aqui. Nos leva ao Salvador. Nos leva à necessidade que nós temos de um Salvador. Nos leva à compreensão que nós precisamos ser resgatados. A compreensão dos nossos pecados. A compreensão da nossa iniquidade, da nossa transgressão. O Duncan ele vai dizendo ainda assim: quando Deus originalmente deu seus mandamentos a Adão e Eva no jardim,
deu esses mandamentos como bênçãos. Lembra que a gente falou sobre isso no domingo passado? Não eram coisas sobre as quais seu amor era contingente. Ele os amou e abençoou no jardim. Sua obediência aos mandamentos era a esfera em que eles gozavam dessa bem-aventurança. A obediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus, ao que Deus tinha declarado como regra para eles, como eles deveriam agir, era o que trazia bem-aventurança, que transformava o ambiente. E aí ele vai dizendo na sequência, trazendo agora para nós aqui. Quando somos salvos por Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo nos alcança, quando somos unidos a Cristo, somos capacitados a andar de modo digno segundo o Evangelho. Olha o que ele vai dizendo aqui agora. Devemos viver de maneira semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ele se deleitava em obedecer a Deus. Assim, a lei de Deus nos mostra como é a vida de paz e bem-aventurança. Mostra como é viver uma vida digna do Evangelho, uma vez que confiemos em Jesus Cristo. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando o Senhor começa a agir dentro da nossa vida, aquela fome que ele tinha de cumprir os mandamentos, de cumprir a lei de Deus, começa a também ser a nossa fome, o nosso desejo. E nós entendemos as nossas limitações, mas isso não nos gera desespero, nem motivo para, enfim, se desesperar ou coisa do tipo, porque nós sabemos que nós temos Cristo. Nós sabemos que em Cristo nós podemos. Que em Cristo nós fomos capacitados. Que nele as coisas acontecem. E por meio dele nós podemos viver esse evangelho, essa vida digna, bem-aventurada, observando a vontade de Deus, observando os desejos de Deus, sabendo que não é pela lei que nós somos salvos, nem pelas nossas obras, mas por Cristo Jesus. Por meio dele. Isso nos traz alegria e paz. Porque nos traz a garantia que a nossa salvação não está ancorada se eu vou errar hoje, amanhã ou depois, mas sim em Jesus Cristo, que nos perdoa e nos purifica dia após dia. É por isso que a oração do Pai Nosso, foi um estudo que a gente fez já até acabamos 10 mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Um dos trechos fala sobre o perdão dos nossos pecados. Fala sobre o motivo da nossa oração, em clamar pelo perdão, porque nós sabemos que o nosso pecado nos afasta da vontade de Deus e do desejo de Deus. Para a gente encerrar, eu queria ler só um trecho pequeno do Charles Simeon, que é um pastor teólogo antigo já, faz parte da história da igreja. E ele vai falar sobre pregação, e sobre pregar e falar sobre a lei. Eu acho muito interessante porque a gente consegue distinguir de forma clara como a pregação sobre esse tema é importante para os dias de hoje. Como a gente necessita disso. Porque esse é o tipo de pregação que não é como a gente tem a expressão, já o jargão, para trazer peso. Não. Quando a gente prega isso, a gente exalta a graça. A gente exalta o sacrifício de Cristo. A gente demonstra gratidão. Porque a gente lembra, dia após dia, que se não fosse Jesus, o que seria da nossa vida? Que se não fosse Jesus Cristo, não sobraria nada para nós. Que nós estávamos no escuro, perdidos na escuridão dos nossos pecados, no lamaçal dos nossos pecados. Mas então Jesus veio e mudou a nossa sorte. É por isso que quando você vai lá para o Velho Testamento, você vê nos Salmos e outros cânticos
as pessoas cantando que Deus ele mudou a nossa sorte. Nós estávamos cercados pelos nossos inimigos. Não havia saída, não havia expectativa, mas então Deus veio e mudou a nossa sorte. É assim que aconteceu conosco. Estávamos dominados pelo pecado. Reféns de Satanás. Escravizados por ele. Mas agora nós somos libertos por Cristo Jesus. Charles Simon vai dizer o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Esses pobres homens pensam que podem pregar o evangelho sem pregar a lei. Eu digo que eles têm de pregar a lei, a não ser que não pretendam pregar o evangelho. A lei entrou para que a ofensa pudesse transparecer. Olha o raciocínio maravilhoso dele. A lei entrou para que a ofensa pudesse transparecer. Se não houvesse lei, eu não teria noção da minha ofensa. Onde que eu errei? E ele vai dizer ainda, proclamai-a, digo eu, com esse propósito em vossas congregações impiedosas. Erguei vossas vozes como trombetas e dizei ao povo suas transgressões, para que possais glorificar mais ao vosso honrado mestre. O que ele está dizendo? Não é para você proclamar a lei, para você trazer peso, tristeza, dor, desesperança ao povo. Não, é para que eles possam ter noção do que Deus fez, ou do que Jesus, o nosso mestre, fez por nós. É para que você possa ter a dimensão do sacrifício de Cristo. Se você não conhece o tamanho da transgressão, você não vai conhecer o tamanho da graça. Se você não conhece a profundidade do poço em que nós estamos enfiados, você não vai valorizar a corda que foi lançada para nos tirar de lá. E ele vai dizendo ainda, ao proclamar as infinitas riquezas e a plenitude de sua grande salvação. Prega a lei aos que creem, como sendo terminada, cancelada, estando morta para a sua salvação. Aponta-lhes Emanuel, com quem assegura em sua mão sangrenta, dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você consegue imaginar essa cena? Que ele nos leva a pensar. Ele está dizendo, a lei está aqui terminada, cancelada, morta para a salvação, porque ninguém é salvo pela obra. Todos que tentam fracassam. Para isso ela é morta. Para gerar salvação ela é morta. No sentido de querer cumpri-la por si próprio. Mas o propósito dela é apontar para Cristo, que segura a lei nas mãos, as suas mãos sangrentas, perfuradas pelos cravos, naquela cruz. Que segura essas leis nas suas mãos, dizendo para nós, se me ama, guarda os meus mandamentos. Nele e somente nele a salvação. É para isso que a lei nos aponta em forma final. Quando nós perguntamos então, já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? Enxergar Cristo, aquele que guardou por mim e por você. Conhecer o Deus Santo, entender o nosso estado pecaminoso e principalmente reconhecer em Jesus Cristo o nosso Salvador e Redentor. Quando nós mudamos o prisma, a forma de olharmos para a lei,
nós passamos a entender qual é então o seu propósito. E ela tem um propósito maravilhoso, que revela o tamanho da graça e do sacrifício de Cristo por mim e por você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, nós nos rendemos diante de Ti nesta manhã, por tamanha revelação que o Senhor nos trouxe. Porque a Tua palavra, ela tem nos moldado, tem nos ensinado, tem nos dado rumo. E nesta manhã nós tivemos a oportunidade de entender o propósito, o fim da Tua lei, que revela o Teu caráter, esse Deus justo, maravilhoso que Tu és, perfeito, correto. Revela a nossa transgressão. Por que nós não podemos nos achegar a Ti? Porque diferente do Senhor nós somos pecaminosos. Mas por fim, Deus, ela revela o Teu amor e a Tua graça. Manifesta no Teu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós e pagou o preço alto para que pudéssemos viver. Nós Te louvamos e Te exaltamos por isso, Deus. Glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra tem nos alcançado. E Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque reconhecemos o poder do Evangelho, que nos traz vida e nos salva. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Infelizmente hoje a gente teve problema e não conseguiu transmitir aqui pelo Facebook, mas fico pelo Instagram. Depois eu coloco essa também lá no Facebook, a gravação aqui. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Também vamos postar lá no YouTube depois, pode acompanhar lá também. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Aproveitem a sua família, se cuidem. E que essa palavra possa trazer gratidão pela graça manifesta na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Quarta-feira, estamos seguindo nosso estudo sobre um novo nascimento. Foi a primeira parte. Agora nós vamos para a segunda, vai avançando. E domingo que vem a gente está de volta. Olha só, o tema de domingo que vem é a pergunta, hein? O que é pecado? A gente precisa entender por que a gente precisa de Cristo. E vai ser ótimo. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço.